Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a disciplina de resistência dos materiais, a gente vai começar a determinar as reações de apoio, certo? Em vigas isostáticas. Aí tá um esquemazinho, né, de uma viga. Aqui a gente tem o apoio A, o apoio B. E aí, ó, a 6 metros do apoio A, certo? Esse é o exemplo do slide. A gente tem uma carga sendo aplicada de 10 kN. E aí eu quero saber quais são as reações de apoio. Pessoal, primeiro a gente desenha o diagrama de corpo livre, né? Ou seja, a gente vai representar aqui no desenho as forças, né? Então, aqui a gente tem, ó, aqui, essa representação indica o apoio do segundo gênero. Então, nós temos uma reação vertical, que a gente vai chamar de RAY. E nós temos também uma reação horizontal, né? Do apoio do segundo gênero, que a gente vai chamar de RAX. Esse outro apoio aqui, o apoio B, ele é um apoio do primeiro gênero, portanto, ele só impede o movimento na vertical. Logo, só vai surgir uma reação, e a gente vai chamar essa reação de RB na direção Y, certo? E aí, ó, pra gente saber se vai dar pra gente determinar as reações de apoio, a gente tem que saber se essa viga é isostática. E aí, para saber se é isostática, a gente vai calcular o grau de hiperestaticidade, que seria o quê, pessoal? O grau de hiperestaticidade seria o número de incógnitas, que a gente vai chamar de x, menos o número de equações. Equações de equilíbrio, nós temos 3, né? Somatório das forças em x, somatório das forças em y e somatório dos momentos. E x seria o número de incógnitas do problema. No nosso caso, nós temos que determinar RAX, RAY e RBY. Então, nós temos 3 incógnitas menos 3 equações. Então, nosso G é igual a 0. G igual a 0, nossa estrutura é isostática, certo? Então, dá para a gente determinar essas reações de apoio à mão. Bom, então, para determinar, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o somatório das forças em X, ó, indicando X positivo para a direita, somatório das forças no eixo x igual a 0. Em x a gente só tem RAX, não tem mais nenhuma outra força, então RAX é igual a 0. Agora em y, somatório das forças em y para cima positivo, tá? Nós temos positivo RAY, que é uma força que está para cima, RBY, que também é outra força que está para cima. E nós temos para baixo essa carga que está sendo aplicada, uma carga pontual, né, como a gente viu lá na última aula, de 10 kN. Isso tudo igual a 0. Então, aqui a gente pode escrever que o somatório de RA com RBY é igual a 10 kN, certo? Por que, pessoal, isso vai acontecer? Essas duas forças juntas, elas têm que somar 10 kN para que o sistema ele fique em equilíbrio estático, tá certo? Aí, para determinar essas forças agora, a gente vai fazer o somatório dos momentos. E aí, pessoal, o momento, ele vai ser sempre positivo. Então, vou colocar aqui, ó, momento. Ele vai ser positivo quando estiver no sentido horário, ou, perdão, anti-horário, né, ó. E vai ser negativo quando estiver no sentido horário. Certo? Então, no nosso caso, ó, momento positivo, somatório dos momentos. Aí, pessoal, aqui eu vou determinar em relação a que ponto eu quero determinar o momento. Então, inicialmente, eu vou determinar aqui em relação ao ponto A. Depois, eu posso fazer em relação ao ponto B. Quando a gente faz em relação ao ponto A, é a mesma coisa que a gente tá colocando o dedo aqui, tapando esse pontinho e vendo o efeito que essas duas outras forças vão causar aqui. Por quê? Essa força RAX e RAY, primeiro, RAX é 0, né? Então, não conta. Mas RAY, ela não tem uma distância do ponto A, está sendo aplicada em cima do ponto A, né? Então, se não tem distância, visto que momento é força vezes deslocamento, né? Vai ser o nosso momento. Se não tem deslocamento, não tem momento. Então, quando a gente está analisando a reação em cima do ponto, ela não vai gerar momento, certo? Agora, essa daqui, ó, tem um deslocamento e essa tem um deslocamento. Então, ambas vão produzir um momento. E aí, vamos ver se esse momento é positivo ou é negativo. Para isso, a gente tem a regrinha da mão direita, ó, onde eu pego, o sentido da minha força é esse, ó. Aí, eu estou observando ó, a tendência de giro, né?
da peça, ó. Então, o momento aqui é positivo. Se o momento tiver para baixo, para o plano da folha, ele é negativo. Ou ainda, você vai, é como se você fosse fazer, ó, a continuidade dessa setinha, e aí você vai observar, ó, que essa setinha tá igual a essa daqui. Então, o momento é positivo. Então, o momento gerado por essa força é positivo. É força vezes deslocamento, a força eu não sei quem é, vou colocar RBY vezes o deslocamento, que é a distância entre o ponto onde a força está sendo aplicada e o ponto que eu estou analisando o momento. Nesse caso, ela está sendo aplicada aqui em RB, mas a distância entre B e A é de 8 metros, certo? Agora, vamos observar o que essa força faz em relação a esse ponto. Também tem um deslocamento, que a gente está vendo de 6 metros, então também gera um momento. Só que, ó a tendência de giro da peça, né? Então, se eu vier agora com a minha mão, não consigo fazer assim, tem que ser assim, ó, certo? Para o plano da folha. Então, ó, se é para o plano da folha, ou eu observo, ó, que o sentido dessa seta tá igual a essa, né, no sentido horário, então esse momento ele é negativo. E ele vale quanto? Força, 10, multiplicado pelo deslocamento, que vai ser a distância entre o ponto de aplicação dessa força e o meu ponto A, ó, 6 metros. Não tem mais nenhuma força gerando momento em relação a esse ponto, visto que aqui, né, a distância é nula, então é igual a zero. E aqui eu vou ter, ó, RBY vezes 8 igual a 10 vezes 6, 60, passa para o outro lado positivo. Então, meu RBY vai ser igual a 60 dividido por 8. Então, vamos fazer 60 dividido por 8 dá 7,5 quilonewtons. Agora, eu quero determinar RA, vou vir nessa expressão aqui, ó, e vou isolar RA. Então, RAY é igual a 10, o RBY está positivo, passa negativo. Então, meu RAY ele vai ser 10 menos 7,5, que dá 2,5, né? Aí, vê só, pessoal. Como essa força de 10 kN, ela está sendo aplicada mais próxima ao ponto B, a gente observa que a reação aqui é maior, né, do que em A. Mas, quando a gente soma as duas, elas equivalem a 10 kN. Se eu fizesse agora o momento em relação ao ponto B, o que é que eu teria, ó? Somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a zero, eu teria que tapar aqui e ver o que acontece daqui para cá. Nessa situação, essa reação A, né, ela ia gerar momento em relação a esse ponto. Essa outra, mesmo que ela não fosse nula, não gerava momento, porque está na mesma linha de ação. Então, ó, aqui gera um momento e o momento é positivo ou negativo. Aí a gente, ó, coloca a mão, né, no sentido da seta, ó, e vê que tá apontando para dentro da folha, pro plano da folha, ou ainda a gente desenha, ó, vê a tendência de giro da peça, ó, e vai observar que a seta tá igual a essa, ó, no sentido horário. Então, o momento é negativo. E vale quanto? A distância entre o ponto A e o ponto B, 8 metros, não é isso? Multiplicado pela reação, que seria a força, RAY. Agora, essa outra força aqui em relação ao ponto B, ó. Se eu ver o deslocamento dela, a tendência de giro é no sentido anti-horário, portanto positivo, ó. Agora ela tá vindo assim. Então, positivo e vale quanto? A força multiplicado pela distância entre a aplicação dela e o ponto B, que é 2. Não tenho mais nada, né? Porque também aqui tá em cima do ponto, então a gente vai menos 8RAY igual a 10 vezes 2, 20 positivo, passa 20 negativo. RAY vai ser igual a menos 20 dividido por menos 8. Dá 2,5, menos com menos mais, né? Então, RAY 2,5. Certo? E aí, se eu viesse aqui nessa minha equação onde a gente tinha RAY mais RBY igual a 10K newtons, e isolasse agora o RBY, eu ia ter 10 mais RAY, ia passar menos RAY, e esse RBY ia dar 7,5, né? Então, tanto faz o lado que eu faço. Como é que eu vou determinar um lado ou outro, professora? Depende, né? Nessa situação, tá simples. Mas existem situações que é mais fácil fazer por um lado, né? No caso, por exemplo, de alguma carga distribuída do que pelo outro. Mas isso a gente vai ver ao longo dos outros vídeos. Bom, pessoal,
Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau. Até mais.